contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Amém? A correção divina é um elemento essencial e necessário no nosso crescimento e amadurecimento espiritual. O Senhor nos corrige. Isso é algo muito presente, nós entendemos essa correção de Deus na nossa vida. Estamos vivendo em dias onde atos disciplinares, indisciplinares, nós vemos aí todos os dias no noticiário várias pessoas cometendo alguns deslizes e principalmente na classe política nós vemos se falando muito do que deve ser disciplinado, do que está certo, do que não está certo, e Deus em tudo isso, Deus vai corrigir quem deve ser corrigido, Deus corrige-nos na medida certa, eu tenho certeza que essa é uma pergunta um tanto complexa, porque na nossa caminhada nós sempre nos deparamos muito mais com a graça do Senhor, ou seja, à medida que nós devíamos ser corrigidos, não somos, do que, de fato, a nossa consciência, o nosso ideal de correção. Isso é muito comum na nossa caminhada, principalmente quando o tema é correção. Um exemplo disso é quando nós temos que corrigir um filho, por exemplo, quantas vezes nós queremos talvez corrigi-lo, mas não temos condições, nos vemos tolhidos, não temos coragem talvez de corrigir como ele deveria ser corrigido. Eu posso dizer isso, eu tenho certeza que os dois aqui também, porque tem crianças em casa, e quantas vezes na nossa caminhada nós temos que corrigir o nosso filho, mas temos dificuldades de fazer isso, por amarmos tanto. Eu sei que talvez isso não é a melhor das soluções, deixar com que esse nosso lado mole muitas vezes prevaleça, porque quando o assunto é correção nós devemos ser mais duros, mais rígidos. No entanto, eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, muitas das vezes talvez já se deparou com esse dilema de corrigir na medida correta. No entanto, quando nós, como falamos aqui no início, a correção divina ela é um elemento essencial e necessário para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Ou seja, quando nós não somos corrigidos, nós muitas das vezes nos tornamos imaturos e não amadurecemos espiritualmente, não crescemos. O William Gemmell, ele diz algo interessante: as feridas causadas por Deus curam, os beijos do pecado matam. Olha que frase interessante. As feridas causadas por Deus, ou seja, na sua correção, ainda que Deus nos cause ferida, elas curam, mas os beijos do pecado matam. Deus é por nós com o propósito de nos salvar, Ele combate as nossas batalhas, Ele luta conosco as nossas batalhas, e nós vencemos e obtemos vitória, e assim, tal como nós lemos, Ele é por nós, e Ele vai nos castigar na medida correta. Primeiro ponto aqui da nossa reflexão é o aviso de Deus, e Deus nos avisa: castigar-te-ei. São correções paternas e não judiciais. A disciplina de um pai não é a condenação de um juiz. Como eu disse, nós vivemos hoje em realidades tão difíceis quando o tema é disciplina, quando o tema é correção, quando o tema é algo que nós devemos, a correção que nós devemos fazer. E quando olhamos para Deus no contato conosco, no convívio conosco, nós vemos um Deus que nem sempre nos castiga da maneira que nós esperávamos ser castigado. Talvez você já se deparou com isso. Você cometeu um pecado e você imaginava que Deus ia fazer, e você ia pagar uma dura pena daquele pecado que você cometeu, e aí você espera, e daí você espera mais um pouco, e aí mais um pouco, e você não recebe aquilo que você esperava.
E aí você não tem a mesma medida daquilo que você esperava como castigo. Isso talvez seja o mais constrangedor para nós, quando nós esperamos de Deus o castigo e Ele não vem. Mas a palavra nos diz que Ele avisa: castigar-te-ei. E essa é a palavra que nós devemos ter em mente, que Deus vai nos castigar. O problema é que nós muitas vezes temos uma expectativa que Ele vai nos castigar muito mais do que o que nós esperávamos. Antes de passar a palavra para o Tiago, Thomas Watson, ele diz assim: o maior castigo de Deus é Ele não nos castigar. E aí eu acho que é o que nos constrange diante desse amor de Deus. Quando nós aguardamos talvez um castigo enorme e não vem esse castigo. Às vezes vem também nessa mesma expectativa, a consequência do nosso pecado. Porque essa sim, essa não tem como Deus não nos privar dela, né? Quando cometemos um pecado, logo teremos a consequência desse pecado. É preciso distinguir o que é consequência do pecado com o que é castigo de Deus, porque o pecado traz consigo suas consequências, mas não é porque estamos pagando a consequência do pecado que estamos lidando com um Deus castigador, um Deus que sempre nos castiga. Tal como o Watson disse, o maior castigo de Deus é Ele não nos castigar. Isso traz ao nosso coração um constrangimento. Pode falar, Tiagão. Me fez lembrar esse comentário ali no livro de Reis, quando o rei cometeu o pecado, e aí o profeta falou para ele, né, escolha o castigo. Você vai querer doença, os teus inimigos irão te perseguir, ou o próprio Criador vai te castigar? E aí o rei falou: que o Senhor me livre de cair na mão dos homens. Eu prefiro cair na mão do próprio Deus, porque eu talvez alcance misericórdia. Sim. Olha que incrível, né? Incrível, né? Incrível a forma como esse texto fala também ao nosso coração. Mas, sem dúvida, a disciplina ela é necessária e ela comprova o amor de Deus pelos seus filhos. Então, como eu disse inicialmente, um aviso de Deus. Ele vai nos castigar. O Thomas Brooks, ele diz algo interessante. Quando Deus ama, Ele aflige em amor. E sempre que o faz, cedo ou tarde, ensina a essas almas lições tais que serão proveitosas por toda a eternidade. O objetivo de Deus em nos castigar, irmãos, em nos disciplinar, em nos ensinar as lições que devemos aprender quando erramos, é única, é de nos preparar para a eternidade, é de aprimorar o nosso relacionamento com Ele, é de ensinar, tal como ele diz aqui, o maior castigo de Deus é Ele não nos castigar, é Ele nos ensinar justamente quando Ele não nos castiga. Porque, irmãos, seria talvez impossível para nós vivemos uma vida de castigo, onde Deus simplesmente nos castigasse por todos os nossos pecados sempre, porque seria algo muito pesado para nós. Teríamos, então, nunca teríamos condições de conviver e de nos relacionar com um Deus que simplesmente nos castigasse. Talvez essa seja uma das maiores verdades, né, quando nós pensamos em um Deus como Pai, em um Deus amoroso, em um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente e derrama sobre nós a sua bondade. Além do aviso de Deus, um segundo ponto que eu gostaria de comentar é a dimensão dessa disciplina. E eu acho isso fantástico. A palavra lá de Jeremias que lemos, quando ele diz, em justa medida. Por isso, não darei cabo de todas as nações as quais espalhei de ti. Porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida. Essa justa medida nos dá a dimensão desse amor e a dimensão dessa disciplina que o Senhor vai nos dar. Deus não nos castiga como merecemos, mas de acordo com a nossa capacidade de suportar. Essa é a justa medida. Então, nós temos que descansar no Senhor. Saber que se algo
fazemos que desagrada ao Senhor, um pecado que cometemos que desagrada ao Senhor, o Senhor vai nos castigar, mas em justa medida, ou seja, na medida em que nós suportaremos. Ele não nos disciplina somente com a justiça, mas com moderação, discrição e boa intenção. A intenção de Deus em nos disciplinar é uma só, irmãos, é nos ensinar as lições que essa disciplina tem consigo em nos ensinar, ou seja, a disciplina ela é didática, ela nos ensina acerca de como nós devemos e o que nós devemos aprender da parte de Deus. Tem mais uma frase aqui do Thomas Brooks que diz o seguinte: as correções ministradas por Deus são nossas instruções, são seus açoites, nossas lições, suas chicotadas, nossos mestres. Assim, aprendemos que a dimensão dessa disciplina de Deus em nossa vida é nada mais e nada menos nos ensinar as lições que nós devemos aprender. Isso é magnífico, quando nós entendemos que Deus quer, com todo o castigo ou disciplina, ou como cada um queira entender isso, é nos ensinar caminhos que nós devemos andar e caminhos nos quais não devemos andar. E como disse aqui o Brooks, seus açoites são nossas lições, suas chicotadas, nossos mestres. Nós aprendemos com as dificuldades e com as disciplinas que nós devemos, então, nos submeter. Essa é a dimensão. E terceiro e último, o Gê quer falar? Eu acho que o pior castigo que podemos receber de Deus, se podemos dizer assim, é quando a gente escolhe um caminho de erro, um caminho de pecado, um caminho distante dele, e ele insiste, o Espírito Santo vai lá, tenta fala aos nossos corações para a gente se arrepender, para a gente voltar, mas a gente decide continuar nesse caminho de erro, né? E acho que o maior castigo é quando ele, tá bom, você quer ir, vai. E quando a gente entrega a própria sorte, né? Esse acho que é o pior castigo, por quê? Porque a gente, sem a graça, sem a misericórdia, sem a presença do Espírito Santo em nós, que ele que opera em nós, né? Tanto querer como fazer, né? Então, sem ele, a nossa vida foge totalmente do controle, e aí tem consequências aí na alma, no corpo, em todas as dimensões da nossa existência, né? Sim. Então acho que o pior castigo de Deus, você quer ir? Então pode ir, vai. O pior castigo então seria a liberdade de tomarmos as nossas escolhas e fazermos elas equivocadamente. Né? Exatamente. A independência, né? Sim. Você quer viver independente de mim? Então pode ir. É interessante como que a disciplina divina, ela vem revelar um pouco do caráter de Deus para nós. Parece um pouco abstrato na nossa humanidade entender isso, mas é uma forma dele revelar nosso amor, né? Revelar o amor dele para conosco. É um mecanismo pelo qual nos atrai para ele, né? É o mover transformador do Evangelho, né? Então, é uma disciplina, né, que nos aproxima dele, né, que nos traz de volta para o prumo, nos traz de volta para o caminho, né, e como disse o rei, né, que eu havia comentado, é melhor a gente cair na disciplina do divino, que é uma disciplina com propósito, onde é revelado o amor, onde é revelado o acolhimento, onde a gente é restaurado dentro da disciplina. Olha que parece meio utópico, né? Mas é na disciplina divina que a gente é restaurado, que a gente encontra o amor, que a gente é revigorado, né? A minha mãe dizia que quem não apanha em casa, apanha na rua. Então, esse ditado de mãe são os melhores. São os melhores. Então é melhor você ser disciplinado por Deus do que você se entrega à própria sorte e ser, né? Sim. Sem dúvida, né? Essa é a dinâmica aí da disciplina divina dentro da nossa caminhada com Deus. O objetivo dela é único e exclusivo nos aproximar do Altíssimo, ou seja, nos levar aos pés de Jesus, nos revelar o quanto Ele nos ama. E por nos amar, não nos castiga como nós merecemos, e sim como nós suportamos. E essa eu acho que é uma das coisas importantes de destacar, né? Porque senão nós ficamos imaginando, né, que não recebi ainda o castigo que eu merecia. Isso, gente, é escravizador na vida do ser humano. Quando nós nos deparamos com situações em que nessa caminhada pastoral, muitas das vezes
a gente em atendimentos, né, a pessoa já chega toda quebrada diante dos problemas, dos dilemas que está enfrentando e não consegue se livrar da culpa daquilo. Ainda que você ministre sobre o perdão de Deus, ministre sobre o cuidado dele, que ele ama, ele cuida da gente, mas ainda assim a pessoa ainda continua tentando se manter debaixo daquela culpa, debaixo da culpa desse pecado, e acreditando que Deus ainda precisa castigar ela ainda mais, porque não foi ainda, né, não foi suficiente o tanto que ela já está pagando. E, gente, como nós lemos aqui já e já mencionamos, o maior castigo de Deus é Ele não nos castigar. Quando Ele não nos castiga, Ele nos ensina o quanto Ele nos ama e o quanto que Ele quer nos restaurar com toda essa dinâmica. Mas o terceiro e último ponto, já falamos um pouco aqui sobre ele, mas é porque não merecemos. E de todo não te inocentarei. Ou seja, nós merecíamos muito mais, mas o Senhor não nos vai castigar de tudo. O Senhor não vai nos acabar, não vai destruir a nossa vida, né? Porque às vezes é isso que a pessoa imagina, né? Diante dos dilemas e das dificuldades, se sente totalmente culpado disso. E a palavra nos diz hoje: de todo não te inocentarei. Não vai nos tornar totalmente inocente, mas vai nos castigar à medida em que suportamos. Por causa da sua justiça e santidade, Deus não inocenta o culpado. Ele corrige quando merecemos. O castigo divino veio sobre Israel para trazê-lo de volta para Deus. Quando nós vemos, né, e eu acho a dinâmica do tratar de Deus com o seu povo algo assim majestoso para nos ensinar como povo, como nação, né? Nós vemos Deus ministrando a vida deles, Deus cuidando de diversas maneiras, né? Coluna de fogo à noite, para que a noite fria não os consumisse. Coluna de nuvens, para que o sol escaldante não os destruísse durante o dia. Né? Maná, codornizes, enfim. Todo o cuidado de Deus, e ainda assim, o povo ainda se mantendo no pecado. Muito do que o Jean colocou, né? Nós sabemos que esse caminho vai nos destruir, mas continuamos nele até nos darmos conta que estamos totalmente perdidos, sozinhos nisso, né? E Deus nos dá essa liberdade. Deus nos permite assim errar, a chegarmos a um ponto tal como esse. Mas isso é algo assim, quando olhamos para o povo de Israel e olhamos da história antiga do povo de Israel, vemos nitidamente a ação do próprio Deus, a ação graciosa do próprio Deus em alcançar o povo, em ministrar a vida do povo, em dizer: olha, vocês são meus, e eu os quero perto de mim, e eu tenho uma terra prometida para vocês. E é algo assim que fala o nosso coração. Nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo que nós temos vivido, né, onde olhamos e às vezes não vemos a disciplina sendo aplicada como se deveria, ou às vezes nos vemos injustiçados até diante das circunstâncias, porque não se aplica tal justiça, né, nós precisamos nos lembrar que é Deus que vai fazer essa justiça no tempo dele, não no nosso, né? Então, eu acho que essa palavra gera esperança no nosso coração, principalmente em tempos de injustiça, em que nós não precisamos nos preocupar em sermos os justiceiros. Nós não precisamos nos preocupar em aplicar a justiça. Ah, mas pastor, não existem juízes e promotores que lidam com a justiça? Isso é a incumbência deles. O problema é que todo mundo se tornou um juiz da história, e todo mundo quer um pouquinho se sentar na cadeira do juiz para ver como é que é. Isso é um grande problema, porque não somos preparados para isso, né? Eu vejo, posso dizer da minha classe pastoral, né, alguns pastores tomando iniciativas totalmente equivocadas, de fazer juízos. Ah, mas pastor, eles estão sendo críticos, eles são uma voz profética, eles precisam fazer sim as suas críticas. Eu não estou dizendo que eles não devam fazer suas críticas, mas sentar em uma cadeira que não lhes pertence, que é a cadeira do julgamento, eu acho muito equivocado e muito difícil de se fazer esse juízo. Não estou dizendo que é para classe pastoral lavar suas mãos e não fazer nada, ser omisso, não é isso. Mas é ter a consciência de que quem está preparado para sentar e ocupar uma cadeira para fazer esse julgamento, que o faça. Os que não,
que confiem naqueles que são gabaritados para tal. Então, isso é algo muito importante, né? Só abrindo esse parênteses aí nos tempos em que nós temos vivido. Eu gostaria de encerrar já, né? Caminhar já para o nosso encerramento com a frase de Robert Murray M. Shine, que diz o seguinte: se nada mais separar-me de meus pecados, Senhor, envia-me uma chaga tão cruel e calamidade tão grande que me despertem do sono mundano. Ou seja, eu clamo a Deus que me ensine a entender a disciplina que Ele tem para me dar. Ou seja, que eu compreenda as lições que a disciplina tem para me ensinar. Porque dormir nesse sono mundano, né, nesse engodo que vivemos hoje, é algo que muitos têm preferido ficar nesse sono. Isso é extremamente complicado, extremamente triste, né, ver que as pessoas estão dormindo nesse pecado e estão se deixando levar por esses caminhos, como o Jean colocou também, e não se lembrando que Deus pode nos acordar disso. Então, acho que a palavra profética para a nossa vida hoje é esse despertar desse sono. Não para fazermos, então, os julgamentos, mas para entendermos que Deus está no seu trono de justiça e Ele vai julgar, Ele vai nos castigar com justa medida. É o que a palavra nos revela hoje. Não para nos tornar inocentes, mas para nos ensinar as lições das quais devemos aprender sobre a disciplina de Deus. Ele nos corrige em justa medida. Essa reflexão ela é baseada em um texto adaptado, obviamente, em um texto do pastor Arival Dias Casimiro, pastor presbiteriano do Brasil. Então, eu gostaria de encerrar, passar a palavra para os irmãos, se tem mais alguma colocação a dizer. Em seguida, a gente já parte para o nosso encerramento aqui da nossa transmissão de hoje. Estava lembrando, nós temos uma natureza muito treinada para a gente ter dificuldade de receber favor, de receber graça, né? E então, quando a gente começa a entender de que a disciplina divina é uma graça, é um favor do próprio Criador para nós, isso nos auxilia a liberar esses fardos, né, da culpa, né, que o senhor tinha comentado. Tem um comentário num livro chamado O Cristão Reformado, do Iago Martins. Ele fala que a nova geração que chega, que nasce, ela é praticamente uma geração de bárbaros, né? Por causa do pecado, a gente já, né, nasce inclinado para o mal. A exemplo de uma criança, você não precisa ensinar ela a mentir, não precisa ensinar ela o que é errado. Pelo contrário, você tem que discipliná-la para aprender o que é correto, o que é bom, né? E então, assim, vale a pena essa reflexão, né? Muitas vezes a gente, na forma automática do dia a dia, a gente se deixa enganar pensando que a gente não precisa de uma disciplina, que a gente não precisa de uma correção, né? E essa reflexão vai fazer com que a gente se aplique para a palavra, onde é aquilo que vai nos orientar para a disciplina, aquilo que vai nos orientar para a direção, né? Então, quando eu entendo que eu preciso de disciplina e que eu entendo que a disciplina divina ela é uma graça ao meu favor, né, isso começa a gerar essa transformação que o Evangelho faz na nossa vida, né? Só concluir rapidinho, vou contar uma história rapidinho aqui para não prolongar. Uma vez eu andei num caminho errado quando era adolescente, de cair na mentira para minha mãe. Eu faltava à escola e pegava o dinheiro da passagem do ônibus, que eu estudava em outro bairro. Confessando o pecado. Ia jogar fliperama. Só que aí, quando dava, olha só, a malandragem. Quando estava próximo da hora dela chegar, eu vestia a camisa de uniforme. Acabei de chegar também, mãe. Hoje o dia da escola foi legal, bacana, aprendi matemática, malandramente. Presta atenção. Aí, só que a professora achou estranho. Estava com muitas faltas, eu poderia ser reprovado. E chamou minha mãe. Né? Aí minha mãe, como é que é? Ué, todo dia você está indo para a escola, tu vejo, né? E eu estava faltando, né? Aí quando chegou em casa, minha mãe pegou um ovo, colocou na panela para cozinhar. Vem cá, vamos conversar. É verdade que a professora falou que você está faltando? Pois é, eu estou. Você mentiu para mim? Menti.
Tá vendo? O ovo está cozinhando lá, vou botar o ovo na sua boca para você nunca mais mentir para mim. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu nunca mais vou mentir. É claro, minha mãe não ia fazer isso comigo, mas foi uma ameaça, né? Então, moral da história. O Criador, a palavra, ele tem um castigo maior que foi prometido àqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que é o castigo eterno. É outro tema, né? Não cabe aqui. Mas, né, ainda temos tempo de graça de nos arrependermos, né? Porque o fogo está cozinhando lá. E eu não quero cair no castigo eterno, né? E a segunda vida, a primeira vinda, ele veio com graça, com amor, com misericórdia e com perdão. A segunda vinda de Cristo, né, vai vir com juízo, né? Então que possamos nos arrepender e cair no castigo divino quanto antes dos nossos caminhos. Amém. A palavra nos fala hoje desse aviso, né? Que ele vai nos castigar, mas não vai também nos castigar de uma maneira que a gente não suporte. Na medida certa, ele vai nos castigar. Por quê? Porque não merecemos, né? O que merecemos, ele vai, assim, nos ensinar acerca da disciplina. Pois bem, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Nós já estamos com o nosso tempo aí já apertado. Hoje não vamos tocar a última música, vamos orar e agradecer a Deus. E nós vamos já partir para o nosso encerramento. A gente vai orar nesse momento e agradecer a Deus. E, né, agradeço a presença dos dois aqui. E peço, né, que você também ore comigo aí essa oração para a gente encerrar a nossa transmissão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensine as lições das quais precisamos aprender acerca, Pai, de tudo isso que falamos hoje. Nós ouvimos, Deus, a Tua voz que fala o nosso coração, que o Senhor vai nos castigar, mas não vai nos castigar numa medida que nós não suportarmos. O Senhor vai nos castigar na medida correta. O Senhor vai nos castigar de forma, Pai, que suportamos o castigo, suportamos a disciplina, porque tudo isso tem um propósito na nossa vida, que é de nos levar mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pela vida de cada um que participou aqui, Pai, dessa reunião, e Pai, dos bastidores, e também, Deus, dos que estão em casa, do outro lado da tela. Deus, que o Senhor nos ensine, ministre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos para que a Tua mão poderosa, estendida sobre nós como família, como indivíduos, nós como nação, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja com as Tuas mãos estendidas sobre a nossa nação. Nós oramos, Pai, pelos governantes, pelos prefeitos, Pai, pelo nosso presidente, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, dê-lhes sabedoria, Pai, para tudo que eles forem fazer, as decisões que forem ser tomadas, em nome de Jesus. Pai, que eles estejam, Pai, com o temor do Senhor a tomar decisões importantes para a retomada de todas as áreas do nosso país. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem ministrado, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus, fique conosco, nos abençoe, Pai, no decorrer dessa semana. É a oração do meu coração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos caminhando para o encerramento, então, né, eu só gostaria de deixar o aviso da live de sexta-feira, né, acompanhe aí, então, né, as transmissões aí, na sexta-feira, às 19h30, sobre o combate aí ao abuso infantil, e lembrando também, no domingo, às 19h30, nós temos o nosso culto de celebração. Vai ser sempre um prazer ter você com a gente. Deus abençoe a sua vida, um abraço, fique na paz.